Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus, que nos abençoa, que nos guarda. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, venhamos abrir o coração para Deus e para a sua palavra. Deus é abençoador, mas o homem precisa abrir o seu coração, como já foi dito nessa noite, arrepender dos seus pecados e alcançar a vida eterna e a coroa da vida que o Senhor tem preparado para todos aqueles que amam ao Senhor nosso Deus e a sua palavra e o seu evangelho. O diácono Nivaldo também trazendo a palavra aos nossos corações. Quero também cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos e amados irmãos, pessoas amigas, que Deus continue abençoando a vossa vida e nos dando da sua paz, da sua graça, do seu amor. Para nós, uma felicidade, uma alegria estarmos reunidos para trazer a santa e gloriosa palavra de Deus, uma responsabilidade muito grande, mas estamos nós aqui, somos chamados para essa missão, e é por isso que estamos aqui nesta noite, para falar das maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, e que o Senhor quer fazer na vida daqueles que assim abrem espaço, dá lugar. A palavra do Senhor aqui no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8, quero ler 2 versículos da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde está? A pergunta que o Senhor Deus fez a Adão: onde estás? Aleluia. Então, meu querido e amado irmão e amigo, nessa noite eu quero dizer para você, a Bíblia nos diz aqui que Deus tinha uma conversa todos os dias no jardim com Adão e Eva, suas criaturas, sua criação. Deus gostava de conversar com esses dois. Deus, a Bíblia registra que todos os dias Deus, na viração da tarde, Deus estava no jardim do Éden para conversar com os dois. E uma certa feita, meus queridos e amados irmãos e amigos, Deus fez tudo no jardim, as árvores frutíferas, as que eles podiam comer e as que ele não podia comer. E Deus disse, aqui no versículo 3 ele disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aleluia. Então, de todas as outras árvores que tinha no jardim, eles podiam comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, disse Deus, não toquem nela, não coma delas, para que vocês não venham morrer. E a serpente era um dos animais mais astutos que Deus tinha criado. E Satanás, a Bíblia diz, que se aproximando da serpente, sabendo que ela era muito astuta, entrou nela e disse, olhando, vendo Eva, aquela planta, aquela árvore que era muito bonita para comer, e ela olhando, e a serpente e o diabo entrou na serpente, e ela observando aquela cena, disse, é presa. Então eu quero dizer para você, meu amigo, que o pecado ele nos atrai, ele nos chama a nossa atenção.
E então é aí que nós devemos fugir. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, da tentação. E Eva ficou atraída pela beleza daquela árvore, daquele fruto que estava lá, que Deus disse: não comereis, porque se comer, morrerás. Aleluia. E a serpente disse: é verdade que Deus disse que dessa árvore não podia comer, porque morreria, e ela disse sim, e nem tocar. Ele disse: é mentira. E o diabo que estava na serpente disse: é mentira. Ou seja, ele estava dizendo que Deus estava mentindo. Então pode comer, porque certamente se você comer, você vai ficar igual a Deus. Ou seja, enganou a Eva e o Adão. O diabo, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Isso é a missão do diabo. É matar os filhos de Deus. É matar a criatura de Deus. É matar os homens. Então, Eva comeu, não somente comeu, como deu o seu marido. E aí, quando eles comeram, o efeito do pecado foi imediatamente. Eles perceberam que estavam nus. E Deus não tinha dito para eles que eles estavam nus. No entanto, eles não percebiam que eram nus. Mas quando eles comeram da fruta que Deus disse: não comerás, eles perceberam que estavam nus. E ficaram com vergonha. E quando foi na viração da tarde, apareceu o Senhor Deus para a conversa que eles tinham de contínuo. E Deus, chegando no jardim, eles ouviram. Nós acabamos de ler no versículo 8, né? Eles ouviram o caminhar de Deus no jardim. E eles fugiram e se esconderam entre as árvores, porque estavam nus. E Deus disse: Adão, onde tu estás? Se bem que Deus sabia onde ele estava, e que Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Deus queria conversar com ele. Deus queria que ele explicasse a situação, porque na verdade Deus já sabia de tudo. E ele respondeu: ah, Senhor, é porque eu estou nu, estou com vergonha do Senhor. E Deus disse: quem te disse que tu estava nu? Comeste do fruto que eu disse não comeis? Ah, Senhor. Aí começou o jogo de acusa, que é isso que acontece. Ninguém assume a sua culpa. E aí começou, e isso vem até nos nossos dias de hoje. As pessoas nunca querem ser culpado do seu erro. Ninguém quer ser culpado do seu erro. Quando alguém lhe acusa, ele bota a culpa em alguém, a desculpa. E ele diz: ah, Senhor, a mulher que tu me deu. Então, você observa aí que ele já estava querendo acusar Deus. Quer dizer, ou seja, Senhor, a mulher que tu me deu foi quem fez eu comer. Em outras palavras, ele estava dizendo: a culpada foi o Senhor que fez essa mulher para me forçar a comer essa fruta. E então o Senhor disse: mulher, por que você deu dessa fruta para sua esposa? A serpente me enganou e eu comi. E aí começou o jogo de acusa. Mas Deus, sabendo de tudo, foi punir os verdadeiros culpados, que foi toda a raça humana. Então, meus queridos, eu quero dizer que daí para cá, toda a humanidade tem pecado. Toda a humanidade está debaixo do pecado. Então, como disse o irmão Joel, todo ser humano, ele precisa confessá-lo a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, para que o seu pecado seja coberto, para que o seu pecado seja tirado. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele veio a esta baixa terra, ele veio com esse intuito de mudar a sorte da humanidade. Então, o intuito de Deus enviar Jesus a esta terra foi resgatar a minha vida, resgatar as nossas vidas, a vida da humanidade, a vida de todos aqueles que acreditarem em Jesus. Então, todos aqueles que acreditarem de fato e de verdade, Jesus Cristo veio mudar a sua vida.
Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo, ele veio, ele era Deus, não tinha pecado, veio a essa baixa terra sofrer por tudo que ele sofreu, mas por amor a mim, por amor a nós, por amor à humanidade. Então, foi esse o esforço que Jesus Cristo fez para salvar a tua vida e a nossa vida. Então, devemos ser gratos a Deus por isto, pelo grande amor de Deus para conosco, entregando seu Filho para morrer por nós, sendo nós ruins, sendo nós pecadores, sendo nós ingratos. Mesmo assim, Deus nos amou. Louvado seja Deus. Então, nós vimos aqui, no texto em que lemos, Deus perguntando onde era que Adão estava. Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria saber da sua boca onde ele estava. Eu quero dizer para você, onde que você está na presença de Deus? Onde você está escondido da presença de Deus? Ou pensa que está escondido? Deus sabe de tudo. Deus sabe onde você está. E Deus está te chamando, como assim ele chamou Adão. Onde você está? Pode ser o José, pode ser a Maria, pode ser a Antônia, pode ser o João. Deus sabe onde você está. Ele sabe o que você está fazendo. Adão desobedeceu a Deus. Qual foi o pecado de Adão? Muito diz que foi a Bíblia nos registra que o pecado de Adão foi a desobediência a Deus. Então, Adão pecou porque desobedeceu a Deus. Então, todos os dias, nós, a humanidade, estamos desobedecendo a Deus com a nossa ingratidão. Então, eu quero dizer para você que todos nós fomos nascidos debaixo do pecado e temos a necessidade de chegarmos a Deus e pedir a sua graça e o seu perdão para um dia termos a oportunidade de entrar o céu de glória, o céu onde ele diz que foi preparar lugar para que onde ele estiver, estejai nós também. Então é isso, Jesus está no céu preparando lugar para mim, para você, para todos aqueles que quiserem, porque no céu é para aqueles que querem ir. Já no inferno é para quem quer e para quem não quer. Só basta ficar parado sem fazer nada. Vai, é difícil, é duro, mas é isso que a Bíblia diz. Para o céu, a Bíblia diz que tem que ter esforço. Eu tenho que renunciar o meu eu tenho que renunciar as minhas vontades, porque as nossas vontades, meus queridos irmãos e amigos, é para o mal. Todas as nossas vontades é para fazer as coisas que agradam a nossa carne, o nosso eu, nunca agradar a Deus. Então Deus quer que nós abandonemos o mundo. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se faz necessário nós amarmos a Deus. É esse que nós devemos amar, porque ele deu seu Filho para morrer por mim e para morrer por toda a humanidade, por todos nós. Louvado seja Deus. Então, aqui nos textos que lemos, nós vemos um homem desobedecendo a Deus. Nós vemos um homem que não obedeceu à voz de Deus. E por isso ele pagou muito caro. Ele foi o que aconteceu com Adão após a sua desobediência no jardim do Éden? Ele foi expulso do jardim. Por que ele foi expulso do jardim? Porque lá no jardim tinha a árvore da vida. E Deus sabia que ele estava lá, ele poderia comer da árvore da vida e não morrer mais. Então disse: eu vou expulsá-lo, porque ele é desobediente. Então ele já me desobedeceu uma vez, para desobedecer então eu vou tirar ele daqui. Então Adão foi tirado do jardim, foi expulso do jardim, foi trabalhar, foi com esforço, foi para ele sobreviver. Então Adão foi punido por causa da sua desobediência. Então a humanidade também, que se esquece de Deus, todos aqueles que se esquecem de Deus, está na desobediência e vai ser punido, se não se render ao poderio de Cristo no tempo oportuno. Então, meus queridos, nós vemos também outro homem que desobedeceu a Deus e que também sofreu as consequências. Jonas,
a Bíblia nos fala de Jonas. É uma história que eu acredito que muitas pessoas, mesmo aqueles que aí não são crentes, que não são evangélicos, conhecem a história de Jonas. Jonas também foi um homem que desobedeceu a Deus. Deus disse que era para ele ir para Nínive, pregar a sua palavra. Nínive era uma cidade muito grande, era uma cidade onde as pessoas eram cruéis, as pessoas eram má, as pessoas eram ruins. Mas Deus, com seu amor com a humanidade, amou também o povo de Nínive e mandou Jonas ir pregar a sua palavra em Nínive. E Jonas, sabendo que o povo de Nínive era um povo má, Jonas disse: eu não vou pregar para aquele povo ruim. E pegou a estrada contrária para Nínive, ou seja, para Nínive. Nínive era para cá, Jonas pegou a estrada para cá, na perspectiva de fugir da presença de Deus. Igual Adão se escondeu de trás das árvores, e Jonas fugia da vontade de Deus. Pegou o navio, foi para a cidade contrária, e pegou e foi-se embora. E Deus pegou uma tempestade, fez com que aquele mar ficasse bravo, e a ponto de o navio afundar. E todas as pessoas que estavam dentro do navio estavam assombradas com aquela situação, o navio prestes a afundar. E Jonas deitado no porão do navio, dormindo. E aí todo mundo se incomodou, todo mundo atribulado, todo mundo angustiado com a situação, e Jonas dormindo. E foi lá, acordaram Jonas e perguntaram o que estava acontecendo com ele, porque ele não estava preocupado com a situação que estava acontecendo, o navio prestes a afundar e ele dormindo. E fizeram uma pergunta para ele: de onde tu é? Quem és tu? Quem é o teu Deus? Por que desta situação? E ele disse: não, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus do céu, e tudo isso que está acontecendo é por minha causa. O pessoal ficaram assustado, o pessoal ficaram assombrado com aquilo. E o pessoal perguntar: e agora, o que faremos? Ele disse: pode me jogar no mar, que resolve o problema de vocês. Me joga no mar, que resolve o problema de vocês. Mas o pessoal ficaram assombrado quando falou de Deus. O pessoal ficaram assombrado e fizeram sorte lá, jogaram sorte, caiu em Jonas. Não tiveram outra situação, pegaram Jonas, jogaram no mar. E quando Jonas caiu no mar, a situação foi resolvida, o mar se acalmou, a tempestade passou e tudo veio à bonança. E aí, nós vimos um homem que desobedeceu a Deus e pagou com a vida sendo jogado no mar. Então eu quero dizer, meus queridos irmãos e amigos, que tudo que nós fizemos aqui, nós vamos de prestar conta um dia diante de Deus. Não existe essa situação de a pessoa, de um ser humano fazer algo e ficar de graça diante de Deus. Aqui na terra, quando nós fazemos alguma coisa, nós temos que arcar com o nosso problema. Se nós demos algum prejuízo a alguém, vamos ter que pagar. Se nós batermos no carro de alguém, vamos ter que resolver. Nas coisas de Deus também é do mesmo jeito. Se você anda ao contrário aquilo que Deus diz, um dia há de prestar conta. Há de prestar conta com o Todo-Poderoso. E então a palavra de Deus, ela é certa para aqueles que desobedecem, para aqueles que obedecem. Então é feliz aqueles que obedecem a palavra de Deus. Aleluia. Porque os que desobedecem, eles pagam o preço. Mais cedo ou mais tarde, eles vão pagar o preço. Você vê as pessoas fora da lei fazendo tudo aquilo que agrada ao seu coração, matando, roubando. Hoje o mundo está cheio de pessoas assim. As pessoas têm prazer em matar as pessoas, alegria em matar as pessoas. Não tem mais nenhum temor no coração. Mata uma pessoa como se matasse um animal. É triste a gente ver essas coisas acontecendo. Mas pode crer que essas pessoas um dia eles vão se encontrar com o Todo-Poderoso. Essas pessoas um dia vão encontrar com aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E um dia eles vão ter que prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que fizeram. Então, meus queridos, a coisa não é fácil assim como as pessoas acham que é.
Então nós vemos aqui que Jonas foi punido, foi para a água, mas Deus teve misericórdia dele, porque ele orou no seio das águas. Ele orou a Deus e Deus ouviu, mandou um grande peixe, pegou ele e colocou aonde Deus queria que ele fosse, em Nínive. E lá ele foi pregar a palavra de Deus. De uma certa forma, ele teve que obedecer a palavra de Deus, porque do contrário, as coisas iam ficar pior para ele. Então, devemos obedecer. Então, é um dos motivos também que estamos nós nessa noite aqui na casa do Senhor Evaldo, pregando a palavra de Deus, anunciando as bondades de Deus, que Deus é amor, mas também que Deus é justiça. Louvado seja Deus. Então, estamos falando daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que a palavra de Deus fala. Então, nós vemos aqui, resumindo aqui isso que eu já falei, dois homens que desobedeceram, Jonas e Adão desobedeceram. Mas vamos ver também, na sequência aqui, outro homem que foi diferente desses aí. Foi um homem que obedeceu. E quando a gente obedece a palavra de Deus, você honra a Deus. Deus também te honra quando você faz a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos aqueles que obedecem à voz de Deus, Deus honra. Aleluia. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, nós vemos um homem que obedeceu a Deus. A Bíblia nos fala de Filipe. Eu quero ler esse texto aqui para os irmãos ver. Diz o seguinte: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este acha deserto. Filipe se levantou e foi. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Chuva de bênção, aleluia. Louvado seja o nome Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Cadê o seu, meu irmão? Graças a Deus. Então, meus irmãos, continuando aqui o que estava falando, Filipe foi diferente dos demais, dos outros dois. Deus disse para Filipe ir para uma estrada que estava deserta. O texto diz que estava deserta, ou seja, não tinha ninguém naquela estrada. Mas Filipe, mesmo assim, obedeceu a voz de Deus. Aleluia. E foi para aquela estrada, a estrada que desce de Jerusalém. Desce de Jerusalém a Gaza. Gaza, aquela região hoje que está sendo destruída devido aos bombardeios israelitas lá. É a mesma Gaza. Então, a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. E Filipe, obedecendo a voz de Deus, foi para aquela estrada. E chegando naquela estrada, encontrou um homem que vinha em um carro. E aquele homem vinha ali lendo a palavra, a escritura do profeta Isaías. E o Espírito de Deus disse a Filipe: se aproxima daquele carro. E ele se aproximou. E ao se aproximar daquele carro, ele ouviu o que o homem estava lendo. E ele perguntou: entendes o que lê? E ele disse: não há quem me explique. Não há quem explique. Então, muitas vezes nós precisamos que alguém nos instrua, né? Nos ajude, nos clareie a nossa visão a respeito da palavra de Deus. E Filipe subiu do carro com ele e foi explicando a palavra de Deus. E foi ensinando a palavra de Deus.
E aquele homem, ao ouvir a palavra de Deus explicada por Filipe, não teve dúvida. Ele chegou em um local onde tinha água e foi e pediu para ser batizado, porque ele creu na palavra de Deus. Aleluia. Então ele creu. E como ele creu, ele pediu para ser batizado. E Filipe batizou aquele homem e seguiu estrada diferente. Ele já tinha feito a sua missão. Ele já tinha feito o seu propósito, já tinha sido realizado, que era anunciar a palavra de Deus. Diferente dos dois que recuaram, e Filipe fez a vontade de Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que Deus nessa noite venha clarear a sua mente, o seu entendimento de que somos carentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos pessoas que precisamos da ajuda de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu sou uma pessoazinha boa, ah, eu ajudo as pessoas, eu compro, pago direitinho, eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz nada dessas coisas ruins. Graças a Deus. Isso é direito de um cidadão para viver na terra. Para você viver nessa terra, você tem que ser uma pessoa corretíssima assim. Mas para viver no céu é diferente. Para viver no céu, nós temos que viver pela palavra. Nós devemos andar pela palavra. A palavra que é o nosso guia. A palavra que é o nosso caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é preciso andarmos pelo caminho. E o caminho é Jesus. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. A vida com abundância. A vida onde todos nós queremos chegar um dia e descansar das nossas lutas, das nossas lutas do dia a dia aqui na terra. Um dia, aqueles que fazem a vontade de Deus vai descansar. Louvado seja Deus. É isso, é a palavra do Senhor que nos garante. Aleluia, isso. Então, meus queridos, que Deus nessa noite continue falando no seu coração. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não sou eu que vou convencer você, mas é o Espírito de Deus, é quem é aquele que pode convencer, que vai convencer, se assim você abrir espaço na sua vida. Louvado seja Deus. Então ele disse: sendo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Quem é esse homem que obedeceu e que através dele muitos se tornaram justos? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio mostrar para a humanidade que era capaz, que o homem é capaz de vencer o mal, que o homem é capaz de vencer o pecado. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo veio, desceu essa baixa terra, nasceu de mulher, encarnado em homem, e viveu aqui nessa terra 33 anos aproximado, e pregou a sua palavra a toda a humanidade lá da sua época, da sua região. Ele falou das coisas de Deus, o seu propósito para com a humanidade. Então, meus queridos, eu quero dizer para você, nesta noite, que essa palavra, ela fique dentro do seu coração. E também fique esse questionamento na sua vida. Onde que você está na presença de Deus? Adão estava escondido entre as águas. Jonas quis fugir por onde do navio. Jonas quis se distanciar de Deus. Onde que você está? A Bíblia diz que Deus chamou Adão, mas ainda hoje ele continua chamando aqueles que estão lá fora, que estão escondidos. Ele continua chamando para que venha para a sua presença, que venha para a luz, saia da escuridão, porque ele é a luz que alumeia todo homem, toda a humanidade. Jesus é essa luz. Então, se você de fato quer conhecê-lo, a Jesus Cristo, saia da escuridão, do esconderijo em que você se encontra.
Jesus Cristo está te chamando, porque Ele está te vendo, Ele está te olhando, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe até mesmo o que você vai pensar, Ele já sabe. Então Ele sabe de tudo. Então a pergunta é: onde você está na presença de Deus? Será que você está escondido igual Adão? Será que você está no meio da luz igual a que nós estamos?